Continuando nossa exposição semanal, agora vamos ver uma passagem do Ser e Tempo que nós vemos seguindo ultimamente, né? E que se mostra muito sobre a questão atual da obra de Heidegger, de quase um século atrás, acho que de 1927 a 1929, uma coisa assim. Nós estamos em 1921 e já está chegando a um século, né? Ele analisando o ser e tempo. A passagem que nós vamos ler, depois vamos refletir uma questão atual que foi objeto de muita discussão na semana. Conjuntura e significância. A mundanidade do mundo. O manual veio ao encontro do mundo. O ser desciente, a manualidade, remete ontologicamente, portanto, de alguma maneira, ao mundo e à mundanidade. Em todo o manual, o mundo já está presente, embora não de forma temática. O mundo já se descobre antecipadamente em todo encontro. Ele pode, no entanto, aparecer em certos modos de lidar com o mundo circundante. É a partir do mundo que o manual está à mão. Como o mundo deixa e faz encontrar o manual, a análise feita até o momento mostrou o ente intramundano que vem ao encontro, é liberado em seu ser para a circunvisão própria da ocupação, é levado em conta. O que diz essa liberação prévia e como ela há de ser compreendida como distintivo ontológico do mundo? Com quais problemas se depara a questão da mundanidade do mundo? Indicou-se a constituição instrumental do manual como referência. Como o mundo pode liberar em seu ser os entes dotados desse modo de ser? Porque esse ente é o que vem em conta em primeiro lugar. Consideramos a serventia, o dano, a possibilidade de emprego, etc., como referências determinadas. O para quê de uma serventia e o que de uma possibilidade de emprego delineam a concreção possível da referência. Ação de mostrar o sinal, o martelar do martelo, contudo, não são propriedades dos entes, não são propriedades em sentido algum. Caso esse termo deva designar a estrutura ontológica de uma determinação possível. Em todo caso, o manual é apropriado ou não apropriado, e nessas apropriações, suas propriedades se acham, por assim dizer, articuladas, do mesmo modo que o ser simplesmente dado na qualidade do modo possível de ser de um manual, na manualidade. A serventia, referência, porém, como constituição do instrumento, também não é o ser apropriado de um ente, mas a condição ontológica da possibilidade para que possa ser determinado por essas apropriações. O que diria, pois, nesse caso, referência? O ser do manual tem a estrutura de referência. Isso significa, ele possui em si o mesmo caráter de estar referido a. O ente se descobre na medida que está referido a uma coisa como o ente que ele mesmo é. O ente tem com o seu que ele é algo junto. O caráter ontológico do manual é a conjuntura. Na conjuntura se diz, algo se deixa e faz junto. E essa remissão de conjunto que se pretende indicar como referência. A conjuntura é o ser dos entes intramundanos em cada um deles já. Desde sempre liberou-se. Junto com ele, enquanto ente, sempre se dá uma conjuntura. O fato de se dar uma conjuntura constitui a determinação ontológica do ser, ente, e não uma afirmação ôntica sobre ele.
Bom, nós estamos vamos aqui falar do manual. O manual são as técnicas da pessoa ser, vamos dizer assim. A vida nossa é cheia de manuais, manuais explícitos e manuais implícitos. Manuais explícitos são os manuais mesmo, igual Hegel fala, Heidegger fala da questão do martelo, como utilizar o martelo, né? Então, o martelo não é uma coisa em si, ele precisa de um manual, se utiliza para pregar alguma coisa. Mas o manual ele tem de ser compreendido como algo ôntico dentro de uma conjuntura. Segundo ele, a conjuntura é que seria o ontológico, esse jogo de ôntico e ontológico de novo. Um exemplo prático essa semana foram a questão do auxílio que o governo ia dar para as populações pobres, né? Um auxílio social, que seria substituto do Bolsa Família, são políticas públicas. Aí tem a questão do orçamento, o orçamento. E tem a questão de como se alocar recursos para financiar esse modelo. Tem recursos que podem ser alocados, agora tem recursos que não poderiam ser alocados, como eles estão criando os precatórios, seriam tipo uma pedalada fiscal, que seria postergar uma obrigação do orçamento para visualizar outra. Dentro da manualidade e do manual histórico que foi formado, os orçamentos têm as vinculações, né? O orçamento, cada rubrica é vinculada àquilo e não se pode deslocar uma rubrica para outra. Aí que tem essa questão do manual, isso é uma questão do manual. Mas aí a questão da conjuntura e do ser. A conjuntura, como fala, é algo maior. A conjuntura é a questão da crise que estamos vivendo em decorrência da pandemia, e a inflação alta. Essa é uma conjuntura que está penalizando e muito as classes baixas, voltando de novo o país viver uma situação de fome que em um período parece que teria sido superado e voltamos a essa situação antiga. Aí muitos economistas se firmam no manual e não olham essa questão da conjuntura. Eles estão olhando a conjuntura, a questão do orçamento, né? A questão do orçamento, o Searle, um filósofo americano, ele vê essa questão, né, do orçamento, ele vê um lado analisando mais ou menos isso, nessa questão do manual, e vê a questão das leis, né, dos regulamentos. Aí ele vê a questão que a natureza tem algumas leis que são leis realmente bem físicas, né? A lei da gravidade, tudo, não depende da subjetividade. Agora, tem algumas leis que não são leis naturais e físicas. São as leis das chamadas ciências sociais. Se ele expõe isso no Consciência e Linguagem, tem uma passagem dele. Então, ele faz essa distinção. E ali ele já falava isso sobre a questão da economia. Ele falou: a economia é a única ciência social que quer ser uma ciência natural e que suas leis são rigidamente determinadas fisicamente, né? Então, Searle, ele é um filósofo liberal, né? Mas ele já tinha essa crítica da questão. A questão do orçamento ocorre sempre superávites e que o governo gere sempre
receitas maiores que despesas. E a lógica é que quando há o desequilíbrio, há a inflação, tudo. Mas um exemplo, por exemplo, o exemplo americano, o orçamento americano, ele constantemente é um orçamento deficitário. Eles reduzem um pouco a dívida, tudo, mas é deficitário. E agora já está tendo inflação, mas anteriormente, quando o Barack Obama assumiu, ele pediu para aumentar o endividamento do Estado e não gerou inflação, ele equilibrou a economia. Então a economia tem esses detalhes que têm que ser procurados. A conjuntura tem um lado, a economia é determinada economia política. Essa política é influenciada pela questão social da coisa. Então acho que não é por aí que se vai discutir isso. E essa é uma discussão séria que se vem vendo, né? É, acaba se radicalizando numa política chamada neoliberalismo, neoliberalista, uma política do neoliberalismo, querendo voltar o liberalismo do laissez-faire antigo, né? E falar, não, as coisas se ajeitam de algum jeito. De alguma maneira, normalmente, com liberdade de mercado, principalmente, né, as coisas se ajeitam. E muitas vezes não é assim. A crise de 1929, o crack da Bolsa e a crise econômica, precisou de uma intervenção reguladora do Estado. E agora, em 2008, também precisou de uma intervenção reguladora do Estado no outro nível. Foi na questão monetária e na questão da redução dos juros, né? Os países da Europa e dos Estados Unidos, para sair da crise, praticaram juros negativos, que era uma aberração. Mas para se ver que a economia não é essa questão toda, vamos dizer, certa, né, como as ciências naturais. Então tem essa visão da manualidade que você está falando, e tem essa questão que o Heidegger está falando, e depois ele vai discutir essa questão da substância, essa crítica da substância que nós já vimos naquela questão passada. Né? Realmente é preciso ter um certo equilíbrio, não gastar demais, mas é preciso ter uma margem no orçamento de manobra do governo. Esse equilíbrio, os Estados Unidos, na época de Obama, conseguiu, vamos ver se agora consegue. Né? Mas depende das forças políticas. As forças políticas antagonistas agora de Biden são muito mais fortes que na época de Barack Obama. Porque o antagonismo de Barack Obama era com os republicanos, e os republicanos vinham do fracasso da intervenção da Guerra do Golfo. Agora não houve um fracasso assim da política de Trump. Houve uma questão ideológica e na questão da pandemia houve certo fracasso, sim. Mas as redes sociais, na época do Barack Obama, não eram tão influentes e agora são muito influentes e influenciam uma manipulação das coisas. E mesmo as redes sociais, eles estão querendo barrar, né? Mas agora tem notícia que o Trump está viabilizando sua própria rede social. É uma discussão a se ver. Então, essa questão do ser e tempo, ela se mostra atualíssima nessa busca desse ser e dessa subjetividade longe da substância. A política neoliberalista e a direita em si, e ela tem uma visão muito substancialista das coisas, muito dogmáticas, né,
da visão de mundo e carece de uma abertura. Estão radicalizando mais ainda. Muito por conta realmente também da radicalização de uma liberdade que nós estamos vendo, né? A nível de moralidade, que está desvirtuando e está gerando uma violência urbana e uma violência sexual e a violência familiar, né? Nesse contorno, com o desequilíbrio moral, está havendo um desequilíbrio. São situações para a gente, e essa proposta dessa conjunção de ser e tempo, né? De buscar esse ser. Que Heidegger, inclusive, apoiou o nazismo, e o nazismo tem muito essa questão moral. Né? Mas aí tem de ver essa questão da moral e da ética e reformular de novo uma certa maneira de ver. Né? Então é isso. E da próxima sessão nós vamos começar a ver as interseções das obras que nós estamos vendo. Nós já vimos alguma coisa, mas continuaremos dentro dessa perspectiva e ver qual a interseção que há entre as obras desse projeto nosso, né? Ser e Tempo, a dobra e Jesus Cristo Libertador, e com outras propostas nossas que nós vimos da revisão do humanismo e do halessencismo com Taylor Chardin e Hegel. Boa tarde.